Oi, eu sou a Du. Deus tem colocado no meu coração de eu fazer vídeos no estilo de conselhos de irmã mais velha. Eu creio que as coisas de Deus que a gente vive, elas devem ser passadas adiante, as nossas experiências, porque elas edificam a fé das outras pessoas. E eu senti em Deus de fazer esses vídeos falando sobre experiências da minha vida e dando conselhos segundo aquilo que eu vivi. O vídeo de hoje é sobre como ter um namoro agradável a Deus. E isso vem de uma pessoa que já teve um namoro em julgo desigual, que deu errado, e hoje vive um namoro agradável a Deus, que dá certo, e a gente vive um nível de santificação cada dia maior. E, cara, é maravilhoso ter essa experiência, ter um namoro que seja agradável a Deus. Eu vim passar algumas coisas que vindas de Deus para que vocês tenham também um namoro agradável a Deus. O primeiro ponto é: sejam santos. Isso é algo inegociável, você ser santo, você não cair na fornicação. A santidade no seu namoro, ela sobe como um perfume suave, como um perfume agradável a Deus. E a falta de santidade, ela te joga para longe de Deus. Ela te leva para longe de Deus. E saibam que o Espírito Santo, que Deus, ele nunca vai te apoiar em algo que te leva para longe dele. Porque o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. E ele nunca deixaria que a gente prosseguisse com algo que nos afasta dele. Ele nos convenceria com a sua doçura a renunciar. A regra é clara: se te leva para o inferno, renuncie. Em Mateus 5:30 está escrito: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. A regra é clara, gente. Se te afasta de Deus, lança fora, renuncia. E se for o caso de você ter um namoro abençoado, mas estar se extraviando do caminho, já passou do momento de você se arrepender e fazer o caminho de volta. Porque se arrepender não é só chorar depois que cometeu o pecado. Se arrepender é você fazer o caminho de volta. Arrependimento significa mudança de mente. E vocês precisam entender a gravidade que é você não ter um namoro santo. Um namoro que não é santo acarreta maldição para as próximas gerações. Um namoro que não é santo acarreta iniquidade. E o mesmo demônio que nos visita no namoro com a fornicação é o mesmo demônio que nos visita no casamento com a infidelidade. Então, se você abre uma porta para fornicação no teu namoro, você abre uma porta para infidelidade no seu casamento. Além de você acarretar uma maldição para os seus filhos. Em Êxodo 20, versículos 5 e 6 está escrito assim: eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Segundo isso, você escolhe aquilo que você deseja plantar para os seus filhos. Se você amar a Deus e obedecer aos seus mandamentos, que são coisas equivalentes, porque está escrito: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, então vocês trarão bênçãos para a sua próxima geração. Os seus filhos serão abençoados até a 1000ª geração. Se você vive debaixo dessa maldição que foi feita pelos seus pais, você precisa se posicionar. É tempo de você se posicionar. Você precisa quebrar essa maldição, porque você é responsável pela bênção da próxima geração. Entenda, aquilo que você faz hoje não irá ficar retido apenas na tua geração, mas aquilo que você faz hoje irá acarretar bênçãos ou maldições para a próxima geração. E isso é você quem escolhe. Entendam, renúncia não fala somente de atos pecaminosos, mas às vezes hábitos ou atitudes que deixam o outro triste ou que desagrada o outro. Isso também é algo muito importante para citar, porque o namoro e o casamento, eles se baseiam também em você se abster, em você se arrepender de fazer certas coisas que deixam o outro triste, que desagradam o outro, que causam intriga no teu relacionamento. Porque em um relacionamento os dois precisam estar de comum acordo. A mulher deve ser submissa ao homem, eles devem estar sob a mesma missão.
Então vocês precisam estar de acordo. Galera, se vocês estiverem ouvindo esse barulhinho no fundo, ignorem, por favor. É o vizinho aqui, tem uma oficina aqui do lado, então esse barulho acontece mesmo. Mas, por favor, foquem no que eu tô falando, porque é de Deus, acreditem. O segundo ponto é: não negociem o seu tempo com Deus. Algo muito fácil da gente descuidar é com o nosso tempo com Deus. Às vezes a gente descuida de nós mesmos. Por exemplo, às vezes a gente, como mulher, se cuida muito quando a gente tem tempo durante a semana e no final de semana a gente descuida porque quer passar 24 horas de tempo com aquela pessoa, com o nosso namorado. E algo que é muito fácil a gente negociar o nosso tempo com Deus, e a gente não pode fazer isso. Ano passado foi um ano muito diferente pra mim, foi um ano de mergulhar realmente em Deus. Mas ano passado eu negociei muito do meu tempo aos fins de semana. E o que isso me gerou? Inconstância. Eu não cheguei ao ponto alto da minha caminhada com Deus que eu deveria ter chegado no passado. É como se eu tivesse um copo, assim, e eu cheguei na metade dele. Não cheguei no copo cheio. Porque em metade da semana eu tava queimando, na outra eu tava apagada por causa da inconstância. Eu chegava, por exemplo, no final de semana, eu tava queimando na sexta-feira, aí sábado e domingo eu não fazia devocional, aí sábado eu já não tava mais tão queimando assim, domingo, palavra e tal, mas também não fiz devocional, então também não tava muito queimando, mas fui pra igreja. Aí segunda-feira, que é o dia da gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, eu tô apagada, porque eu não mantive a constância, eu não mantive o meu relacionamento com Deus. Eu não coloquei lenha no fogo em meu coração durante o fim de semana. Chega na terça, eu tô meio capenga, mas tô seguindo. Quarta-feira já tá bem, quinta tá queimando, sexta-feira eu tô muito bem e sábado a gente decai tudo de novo. E isso vira um ciclo, gente. Não se permitam cair nesse ciclo. O tempo com Deus não é negociável. Você tem que se posicionar. Vocês dois precisam se posicionar em prol do reino. Vocês dois precisam se posicionar em prol do teu relacionamento com Deus e não podem negociar isso. Se preciso, vocês precisam eliminar as distrações. E isso é o que nos leva ao terceiro ponto. Vivam na medida de Deus para vocês. Cada um tem a medida de Deus. Eu postei um vídeo aqui no canal sobre isso, então vão lá ver para vocês entenderem mais a fundo aquilo que eu estou dizendo. Mas cada um tem a medida de Deus para você e cada casal tem uma medida de santidade. Então, assim como cada um tem a sua medida individual, cada casal tem a sua medida junto. Ouçam as medidas de Deus para você. Entendam, não é sobre fazer ou não fazer, mas é sobre aquilo que Deus tem para vocês. Não tentem ficar no limite da tolerância de Deus. Ah, mas até aqui será que Deus tá ok para Deus? Será que até ali Deus aceita? Não. Busquem estar no centro da vontade de Deus, porque é tudo sobre isso, sobre o centro da vontade de Deus. E é agradável a Deus, é muito agradável a Deus ter um casal que esteja vivendo segundo o centro da tua vontade, que estejam dispostos a renunciar para estarem no centro da vontade de Deus. Não há nada mais poderoso do que um casal alinhado à vontade de Deus. Quando vocês vivem na vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo a medida de Deus para vocês, as distrações são eliminadas. Sim, as distrações são eliminadas e isso ajuda muito vocês a terem um apetite maior para as coisas espirituais. Vocês provam das delícias espirituais quando vocês eliminam as distrações e renunciam. Quando vocês se santificam, entrem em um nível mais profundo de santificação. E a medida de Deus, ela vai ficando diferente segundo os anos de relacionamento, segundo o tempo. Então, a medida que Deus tinha pra mim e pro Rodrigo no começo do ano passado, quando a gente começou a namorar, já não é a mesma medida pro começo desse ano. Estamos vivendo em medidas diferentes e mais profundas em Deus. Então, é isso que vocês precisam entender. Vocês precisam permanecer ouvindo a Deus, para permanecer entendendo as medidas que Deus tem para vocês. E o quarto ponto é: vivam os processos de Deus para vocês. Em Eclesiastes 3 é aquela passagem que fala que há um tempo para tudo. E isso é muito real, principalmente no namoro. Nós, como cristãos, temos muito essa cultura de a gente começou a namorar, Deus confirmou e vamos casar logo. Não. Gente, calma.
Vocês precisam viver os processos do namoro no namoro. Vocês não podem viver processos do namoro no casamento. Ninguém entra em um namoro já sabendo 100% qual é o propósito de vocês juntos. Deus tem propósitos para vocês no individual, mas também tem propósitos para vocês juntos. Isso é muito poderoso. Eu e o Rodrigo, com o tempo, entendemos o nosso propósito juntos, como nós devemos servir a Deus juntos. E, cara, isso é muito poderoso. É muito poderoso porque o ministério de vocês juntos, ele cura outras pessoas e cura vocês também enquanto vocês estão servindo. E eu aprendi muito disso no ano passado e tenho aprendido muito disso nesse ano. Além do mais, no namoro, vocês precisam se conhecer. Por mais que na Bíblia não exista namoro, só existe noivado e casamento, Deus não é contra o tempo em que vocês se conhecem. Claro, como eu disse anteriormente, tudo na medida dele. Vocês também não podem se precipitar achando que o namoro é um casamento, porque namoro não é casamento, tá? Por isso, é justamente isso que eu tô falando. Vivam os processos. O namoro é namoro, o noivado é noivado, o casamento é casamento. Cada fase da sua vida tem um processo proposto por Deus. E vocês precisam viver esses processos para Deus forjar em vocês alguém agradável, para Deus permanecer forjando em vocês pessoas santas e um relacionamento são. No namoro, vocês se conhecem, vocês alinham os seus propósitos, vocês precisam começar a levar em conta a personalidade daquela pessoa para você saber se você quer levar uma vida inteira com ela. Isso é necessário. Nem sempre, quando a pessoa é cristã, isso significa que ela é para você. Então, nem todo garoto cristão é da vontade de Deus que você namore, nem todo garoto cristão é o garoto certo para te levar a um casamento. Existem processos, existem propósitos em Deus para serem alinhados. Vocês precisam buscar em Deus um posicionamento, porque o posicionamento é algo muito importante. A mulher tola não é nada mais, nada menos do que a mulher sábia mal posicionada. Então, quão trágico seria se vocês dois estivessem mal posicionados por não terem permitido viver os processos de Deus no namoro. Então, não se precipitem. Ouçam a Deus, permaneçam ouvindo a Deus. É claro que um namoro ele deve resultar ocasionalmente em um casamento, porém há um tempo para tudo. Há um tempo de Deus para o namoro, noivado e o casamento, então ouçam a Deus. Eu e o Rodrigo, a gente sempre combinou que a gente só iria começar a cogitar mesmo, entrar em um noivado quando a gente fizesse 1 ano de namoro. Esse foi o tempo que a gente combinou e a gente tá indo, né, já tá perto para fazer 1 ano de namoro. A gente tá em janeiro, a gente faz 1 ano de namoro em março, então faltam alguns meses aí. E esse tempo de 1 ano foi de suma importância pra gente se conhecer, pra gente alinhar os nossos propósitos e ainda há coisas sendo alinhadas. Por isso que a gente ainda não se precipitou em querer casar logo. É claro que a gente tem essa vontade, a gente tem esse sonho, os jovens adolescentes têm esse sonho de casar, constituir uma família. É um sonho lindo, porém não é motivo para abrir brecha à precipitação. O pastor Juscelio, ele fala algo muito importante, que é o homem responsável por criar na mulher uma esposa. E quão trágico seria se você, no meio do casamento, descobrisse que você tá com alguém que, além de não entender isso, não consegue forjar uma esposa em você. O namoro, ele é necessário para que Deus forje em nós uma esposa e isso se aperfeiçoe no casamento. Então, o namoro é necessário para que a gente se posicione e a gente precisa entender isso nesses dias. Precisamos entender que é propósito de Deus que a gente case, que o nosso namoro evolua para um casamento, mas há um tempo para todas as coisas e a gente não pode sair atropelando um propósito assim na frente do outro e aí chegou no casamento tudo errado. A gente não pode, a gente precisa viver os processos, a gente precisa curtir os processos. E a gente precisa extrair aquilo que Deus deseja extrair da gente nos processos. A gente precisa deixar que Deus extraia da gente aquilo que Ele deseja extrair nos processos. E nós precisamos extrair para nós aquilo que Deus deseja que a gente extraia nos processos. Então, gente, é isso. Eu espero que se você não entenda ainda o que eu estou falando, então considere, reflita, ore em cima disso. Mas se você entende, ponha em prática, porque é muito importante. Essas são dicas valiosas que Deus me deu e coisas que eu me vi realmente assim, passando após 1 ano de relacionamento. Eu sei que não é muito, eu sei que eu posso ser muito nova, mas entendam, isso não vem de mim, isso vem de Deus. Eu sou apenas um canal, eu sou apenas alguém que dá voz àquilo que Deus deseja falar.
Então ore em cima disso, medite em cima disso, e se você ainda não tem um relacionamento, guarde isso no seu coração, para que você não precise errar várias vezes durante o teu relacionamento para finalmente acertar, sabe? Entre um relacionamento já sendo agradável, entre no relacionamento já acertando, já sendo santo segundo Deus, perante Deus. Então é isso. Eu peço que vocês considerem aquilo que Deus tem falado pra vocês hoje. Obrigada por verem o vídeo até aqui. Se não for pedir muito, eu peço que vocês mandem esse vídeo pra pessoas que namoram, pessoas que precisam ouvir isso, pessoas que ainda não namoram, mas que estão orando, ou pessoas que não namoram ainda, não estão orando, não conhecem ninguém, porém têm buscado se santificar, têm buscado ter um fundamento para entrar no namoro já da maneira certa. E comentem aqui também o que vocês acharam, se vocês que têm mais tempo de relacionamento, ou vocês que receberam algo de Deus, têm algo para acrescentar, coloquem nos comentários. É muito valioso ouvir a sabedoria dos nossos irmãos. Então eu peço que vocês não retenham aquilo que Deus tem falado para vocês, mas coloquem aqui nos comentários, porque a gente lê, porque outras pessoas leem e vidas são muito edificadas através disso. É isso. Beijo!